Sejam muito bem-vindos ao Tepoverlist, seus lindos e lindas e amantes de curiosidades de todo mundo. Hoje vamos falar sobre os 6 mais interessantes, mais tecnológicos, espetaculares e incríveis mega-aviões de todo o mundo, e suas curiosidades mais marcantes. Desde que foram sonhados, eles fascinam e inspiram pessoas em todos os tempos. Os aviões são uma das maravilhas da engenharia moderna, capazes de levar pessoas e cargas para qualquer lugar do mundo em questão de horas. E quando se trata dos maiores aviões do mundo, existem muitas fabulosas, incríveis e extraordinárias máquinas voadoras. Estamos falando de verdadeiros gigantes dos céus, que podem fazer coisas inimagináveis. Desde super velocidades, cargueiros, super capacidade de transportes de pessoas e até mesmo supercargas, bélicas ou nuclear. Essas monstruosidades de aço que desafiam a lei da gravidade decolando e voando contra o vento estão hoje no Tepoverlist. Antes de mais nada, se inscreva no canal para mais conteúdo magníficos, como esse que toda semana irá te surpreender. Desde que Santos Dumont iniciou os seus projetos para criar uma aeronave, hoje essas aves metálicas podem transportar centenas de pessoas, cargas e tripulações, cruzando os céus do mundo. Essas construções gigantescas espaciais têm soluções inimagináveis da tecnologia que nos surpreende a cada dia, como aeronaves que ultrapassassem a barreira do som, ou foguetes que transpusessem a fronteira de nossa atmosfera. Pois nem nos melhores sonhos dos amantes da aviação entre os anos de 1903 com os irmãos Wright e com o voo do 14 bis de Santos Dumont em Paris no dia 23 de outubro de 1906. O sonho de voar não passava de um delírio não alcançado no imaginário de milhares de pessoas mundo afora, que jamais sonhariam que iríamos algum dia alcançar o desenvolvimento que hoje cruzam os céus, pois desde os mais absurdos projetos de Leonardo da Vinci ou Thomas Edison a humanidade não poderia imaginar que conseguiríamos alcançar tamanho desenvolvimento de criação na engenharia espacial. E nem mesmo criadores e engenheiros antes dos anos 60 não poderia imaginar o quanto criamos em ferramentas que pudessem melhorar cada dia mais no campo do desenvolvimento aéreo, a expectativa de domínio das técnicas da engenharia espacial. Esses aviões gigantescos são verdadeiras maravilhas da engenharia moderna, projetados para levar todo tipo de cargas e passageiros a distâncias impressionantes em todo o mundo. Com suas envergaduras e asas gigantescas e capacidades de carga enormes, podendo transportar milhares de toneladas, eles são verdadeiramente uma das maiores conquistas da engenharia moderna. Esses pássaros de aço gigantes que cruzam os céus por décadas instigaram e inspiram a humanidade a todo momento com suas capacidades inigualáveis. Então, preparem-se, senhoras e senhores passageiros, e apertem o cinto, pois já vamos decolar nessa impressionante viagem. Começando pelo gigante dos gigantes, o cargueiro Antonov AN-225 Mriya. Esse avião é tão grande que foi desenvolvido para transportar o ônibus espacial soviético Buran. Ele tem uma envergadura de asa de 88,4 metros e comprimento de 94 metros e pode transportar uma carga máxima de 640 toneladas. É isso mesmo, você não ouviu errado. Ele é capaz de decolar com um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. Esse peso equivale ao peso de 11 caminhões bitrem. O Antonov AN-225 Mriya foi uma aeronave de transporte cargueiro estratégica, a qual foi produzida durante a década de 1980, na então República Socialista Soviética da Ucrânia. O Antonov AN-225 Mriya é a maior aeronave de asa fixa do mundo. O design, construído para transportar o ônibus espacial Buran, foi um desenvolvimento para aumentar o bem-sucedido Antonov AN-124 Ruslan. Seu nome, Mriya, significa sonho, ou inspiração, em ucraniano. Mas, em 27 de fevereiro de 2022, seu único exemplar foi destruído por um míssil do governo russo durante as guerras na Ucrânia.
O Antonov AN-225 Mriya estava disponível comercialmente para transportar cargas de grandes proporções, devido ao tamanho único de seu compartimento de carga. Para se ter noção de seu tamanho, ele comportaria, facilmente mais, de 1.500 pessoas. Além disso, podia transportar cargas na parte externa e superior da fuselagem. Sendo usado para transportar cargas dessa forma, a capacidade de carga diminuía para um pouco menos de 200 toneladas. Entretanto, se as medidas da carga aumentavam, o comprimento, por exemplo, passava de pouco mais de 44 metros para mais de 70. Era necessário apenas que a carga tivesse uma distribuição geométrica de modo que não desestabilizasse o centro de massa da aeronave. Esse foi um dos gigantes mais importantes da aviação global, pela sua estrutura marcante e pelo seu tamanho inigualável. Ele foi o avião que criou uma revolução da engenharia espacial desde a sua criação ao seu fim, que modificou o conceito de carga e tamanhos de aeronaves no mundo todo. Em segundo lugar, temos o Airbus A380-800, que é o maior avião comercial do mundo. Ele pode transportar até 853 passageiros em uma única classe, com uma autonomia de voo de até 15.700 km. A distância de autonomia é maior que a distância em que o asteroide chamado Bu 2023 passou em relação à Terra em janeiro do ano 2023. Que é um dos astros que já passou mais perto da Terra e passou a 10.000 km. E pouco menor que a distância de 16.300 que é equivalente à distância entre a Oceania e a América do Sul. Além disso, ele é tão grande que é necessário um hangar especial para acomodá-lo. O Airbus A380 é uma aeronave quadrimotor, a jato para o transporte de passageiros, fabricado pela EADS Airbus. É o maior avião comercial do mundo. Os aeroportos em que opera tiveram suas instalações adaptadas para acomodá-lo com segurança. Inicialmente foi chamado de Airbus A3XX e projetado para desafiar o monopólio da Boeing no mercado de grandes aeronaves. O A380 fez seu primeiro voo em 27 de abril de 2005 e entrou em serviço comercial em outubro de 2007, com a Singapore Airlines. O andar superior do A380 estende-se ao longo da fuselagem, com uma largura equivalente a uma aeronave widebody. O A380 tem uma cabine de 478 metros quadrados de espaço utilizável do piso, 40% a mais que o segundo maior avião de passageiros, o Boeing 747, e oferece capacidade para 525 pessoas em uma configuração de 3 classes ou até 853 pessoas em uma única classe econômica. O A380 tem alcance de 8.500 milhas náuticas, 15.700 km, o que é suficiente para voar sem escalas de Dallas para Sydney, e uma velocidade de cruzeiro de Mach de 0,85, cerca de 900 km por hora, 560 mph ou 490 kts a uma altitude de cruzeiro. Até o fim de 2017 a Airbus já havia recebido 317 pedidos firmes e entregue 221 aeronaves. A Emirates Airlines tem a maior frota de A380, com 142 pedidos e 101 aeronaves já entregues. Em fevereiro de 2019, a Airbus anunciou o fim da produção do avião. As razões foram a falta de pedidos e o cancelamento de parte das encomendas feitas pelos clientes. Já que o A380 não apresentou custos de operação vantajosos para as companhias aéreas. As últimas unidades saíram da fábrica em 2021 para atender os pedidos firmes. Terceiro, o Boeing 747-8. O Boeing 747-8 é a mais recente versão do famoso Boeing 747 e tem uma envergadura de asa de 68,5 metros. Ele pode transportar até 605 passageiros, em uma única classe e tem uma autonomia de voo de até 14.815 km. Mas, vocês sabiam que ele também é usado como avião presidencial pelos Estados Unidos? O Boeing 747-8 é uma aeronave quadrimotor desenvolvida pela Boeing.
Anunciado oficialmente em 2005, o 747-8 é a terceira geração de Boeing 747, com fuselagem alongada, asas redesenhadas e melhor eficiência. O 747-8 é a maior versão do Boeing 747. Maior avião comercial construído nos Estados Unidos, e o avião comercial mais longo do mundo, juntamente com o Airbus A340-600. O 747-8 é oferecido em duas variantes, como o 747-8i, servindo como aeronave comercial, e o 747-8F, servindo como aeronave cargueira. Em 2022 havia 134 pedidos para o 747-8, compreendendo 86 para a versão cargueira, e 48 para a versão comercial. O quarto, o Antonov AN-124 Ruslan tem uma envergadura de asa de 73,3 metros e um comprimento de 69,1 metros. Ele pode transportar até 150 toneladas de carga e tem uma autonomia de voo de até 4.800 km. Mas uma curiosidade interessante sobre ele é que ele já foi usado para transportar uma baleia orca de volta para o mar após ter sido capturada. O Antonov AN-124 Ruslan, com nome código na OTAN, Condor, foi durante um longo período o maior avião do mundo, isto antes da chegada do AN-225. O AN-225 foi desenvolvido a partir dele, com o intuito de transportar o ônibus espacial soviético Buran. Como já falamos no início, ele atualmente não detém mais o título de maior avião cargueiro, mas ainda tem grandes dimensões. Desenvolvido inicialmente como cargueiro militar, para o transporte de tanques, tropas e lançadores de mísseis, entre outras coisas. O primeiro protótipo do AN-124 voou em 26 de dezembro de 1982. Um segundo protótipo, chamado Ruslan, fez sua aparição ocidental no aeroporto de Paris em junho de 1985, anteriormente ao seu primeiro voo comercial, que ocorreu em janeiro de 1986. Desde então, o AN-124 estabeleceu uma série de recordes. Sua maior conquista foi a mais pesada carga transportada por via aérea, comercialmente. Um gerador de 124 toneladas, associado a outros itens alocados no seu interior, com um peso total de carga de 132,4 toneladas, no final de 1993. Características notáveis incluem um nariz, que, na verdade, é a porta de proa do compartimento de carga, as portas do compartimento de carga de cauda e 24 rodas, permitindo operações de pouso em asfalto, terra, grama e neve, desde que preparada para isso. É o segundo maior avião produzido em massa. Ele perde apenas para o A380 da Airbus. Há mais de 40 anos, o AN-124 esteve em serviço na Rússia, Ucrânia, Líbia e Emirados Árabes Unidos, entre outros países. Sua produção foi encerrada há alguns anos. Entretanto, ela será reiniciada e, até 2030, deverão ter sido entregues mais de 100 novas unidades desse avião. O quinto, o Boeing 777-300ER tem uma envergadura de asa de 64,8 metros e pode transportar até 550 passageiros em uma única classe, com uma autonomia de voo de até 14.500 km. Mas você sabia que ele é o primeiro avião comercial a ter uma cabine com teto alto, oferecendo mais espaço para os passageiros? O Boeing 777, também chamado de Boeing 777, em inglês, 777, é uma aeronave bimotor turbofan desenvolvida e fabricada pela Boeing. É a maior aeronave bimotora do mundo, com capacidade de 314 a 550 passageiros, divididos de 1 a 3 classes, com um alcance de 5.235 a 9.380 milhas náuticas, 9.695 a 17.372 quilômetros. Comumente referido como o 777, as suas características incluem o maior motor turbofan do mundo, 6 rodas em cada trem de pouso principal, secção transversal da fuselagem totalmente circular, e um cone de cauda em formato de lâmina.
desenvolvido em parceria com 8 companhias aéreas. O 777 foi projetado para substituir os mais antigos aviões de grande porte. O 777 foi a primeira aeronave comercial produzida pela Boeing, equipada com o sistema FlyBeavere, permitindo controles mediados por computador. O 777 entrou em serviço com a United Airlines em 7 de junho de 1995. Até agosto de 2022, 80 companhias aéreas haviam encomendado 2.049 aeronaves, com 1.609 entregas. A variante mais comum e bem-sucedida é o 777-300 com 844 encomendas e 810 entregues. Em março de 2022, o 777 tornou-se o jato de fuselagem de larga escala da Boeing mais produzido, ultrapassando o Boeing 747. A Fly Emirates opera a maior frota de 777, com 163 aeronaves. Atualmente, o 777 é um dos modelos mais vendidos da Boeing. As companhias aéreas adquiriram a aeronave como uma alternativa eficiente em termos de combustível a outros jatos de grande portes e tem sido cada vez mais implantado em rotas de longo curso, principalmente as transoceânicas. Em novembro de 2013, a Boeing anunciou o desenvolvimento de novas variantes para o 777, que são os 777-8X e 9X, chamadas coletivamente de 777X, que apresentaram novidades como asas compostas, motores Jenks e outras tecnologias desenvolvidas também para o 787. A série 777X estava prevista para entrar em serviço até 2022, mas, contudo, foi apresentada no fim daquele ano. Por fim, o sexto. O Airbus A340-600 tem uma envergadura de asa de 63,5 metros e um comprimento de 75,3 metros. Ele pode transportar até 475 passageiros em uma única classe e tem uma autonomia de voo de até 14.600 km. Por sua grande capacidade de acomodação em cabines de classes executivas super expansivas e viagens longas, ele já foi usado como avião presidencial pelo governo alemão. Mas nesse episódio de sua história, ele teve mudanças em sua estrutura interna e de segurança. O Airbus A340 é um avião civil de passageiros de longo alcance e larga fuselagem, desenvolvido e fabricado pela Airbus, o consórcio europeu de fabricação de aeronaves. É muito similar ao Airbus A330, mas está equipado com 4 motores em vez de 2. Seu desenvolvimento começou em 1981, quando ainda era chamado de TA-11. Sua produção era realizada no Reino Unido, com peças feitas em Getafe, na Espanha, e é entregue para as companhias em Toulouse, na França. Na Alemanha, ele é produzido com fuselagem traseira do A340. O A340 foi lançado em 1987, sendo um avião de longo alcance, como complemento do A320 de curto alcance e o Airbus A300 de médio alcance. Ele foi desenvolvido juntamente com o Airbus A330, que divide a mesma estrutura da asa e fuselagem, e o mesmo conceito tecnológico do 320, conhecido como fly-by-wire. Em vez de manches como os que aparecem nos aviões da família Boeing, o Airbus A340 possui 2 side stick, um no lado direito para o copiloto e um na esquerda para o piloto. Com o lançamento do Boeing 777 em 1994, o Airbus A340 ganhou um concorrente à altura, o que fez a Airbus desenvolver novas versões do A340, lançando em 2001 o A340-500 e o A340-600. Em 2019, a TAP Air Portugal o substituiu pelo novo Airbus A330neo, que é pouco menor em capacidade de passageiros e tem menos pressão de deslocamento, mas mais econômico em consumo de combustível. Esses são os 6 maiores aviões do mundo, cada um com suas curiosidades e características incríveis. E não é à toa que eles são os gigantes dos céus, portanto não deixe de dar o joinha se gostou do vídeo. E siga o nosso canal para mais vídeos como esses. Curta, compartilhe e comente